E aí pessoal, viajantes desse canal, desse mundo louco, aqui é Rodrigo mais uma vez falando, nesse canal Ensaios Psíquicos e Sociais, né? E hoje eu quero trazer um assunto intrigante pra mim, e eu acho que pode trazer muita coisa aí, muitos questionamentos, muitas ideias, né? Que é o que eu venho tentado trazer aí, né? Primeiro eu quero dizer mais uma vez que esse aqui não é um canal de opinião, eu não estou aqui para expor minha opinião, né? Ou explicações teóricas, enfim. Eu não estou aqui para falar para pessoas que estão no mundo intelectual, que estão no mundo acadêmico, né? Também, mas eu acho que é interessante a gente ampliar esse lugar aí, esse espaço, para pessoas que têm interesse em conhecer mais coisas, em entender melhor o mundo, a si mesmo, os humanos, enfim, né? Tanto que na página do Facebook, quando eu fui criar, que eu criei uma página lá, acho que muita gente pode estar vindo através dela, existem categorias, né? E a única que eu encontrei assim que coubesse dentro da proposta desse canal é a categoria arte, né? A partir do momento que eu penso que eu estou numa viagem, num projeto onde eu estou procurando criar ideias, compartilhar ideias, uma espécie de criação, e eu achei que fosse a categoria mais, como posso dizer, mais propícia, né, para a opinião para a formação desse canal, né? Então, dentro do alcance limitado, eu estou usando esse espaço para tentar praticar o que se pode chamar de micropolítica, né? Eu acho que dá para ter uma ideia pela palavra, né? Micropolítica, micro, pequena política. Grosso modo, eu acho que até assim, dentro da ideia do senso comum, a gente pode pensar que micropolítica é a política que a gente faz no nosso dia a dia, né? Dentro de casa, com os nossos amigos, dentro do nosso mundo, das nossas bolhas. Vamos pensar assim, né? Daí eu procurei alguns textos, alguns artigos sobre a ideia de micropolítica, achei algumas coisas interessantes, achei ontem à noite. E eu acho que a que mais achei bacana, assim, que tem a ver com esse canal, foi as ideias de Félix Guattari, né? Não sei se Guattari está sendo pronunciado corretamente, eu sou brasileiro, não sou francês, ok? Para minha surpresa, eu descobri que o Guattari ele nasceu no mesmo dia e mês que eu, dia 30 de abril, só que ele nasceu em 1930, eu nasci em 85, né, tem aí 55 anos de diferença, e ele morreu no dia 29 de agosto de 92, e ele deixou aí um legado interessante pra gente, né? Ele junto de Deleuze, que é outro filósofo, que trabalha também com crítica à psicanálise, enfim. Eles trabalharam juntos em bastantes conceitos, assim, bastante ideias bem interessantes. Acredito que para quem tiver interesse aí pode servir legal, assim, né? Para mim, pelo menos, tem sido interessante. Então, a questão da micropolítica, o conceito dela é bastante complexo, né? E como eu não estou aqui para dar aula, até porque eu não tenho patamar, propriedade para isso, eu estou aqui também como aprendiz, eu dei uma lida num artigo interessante sobre micropolítica, e dentro desse artigo ele trata bastante a questão micropolítica como uma forma da gente reproduzir ou não os modos de subjetividade dominante. Vamos pensar então um pouquinho. Subjetividade dominante. Subjetivo diz respeito a nós, dominante diz respeito a um poder. Então, como os poderes criam nossas subjetividades. Então, quando a gente pensa em micropolítica, a gente pensa como a gente reproduz ou não esse tipo de subjetividade sendo criada por poderes dominantes, né? Que eu acho que é um assunto que já está contextualizado com os vídeos anteriores, né? Dei uma olhada para quem ainda não viu, ok? Daí a gente pensa nas mãos dos poderosos, ok, dos poderes, dos criadores das leis, dos donos de nossos corpos e mentes, como eu já coloquei no vídeo anterior. E assim, o Félix Guattari, ele foi um psicanalista, filósofo e militante revolucionário francês.
ele foi praticamente autodidata, ou seja, ele estudou por si mesmo, né, e não dentro da burocracia dos títulos acadêmicos. Ou seja, tem bastante a ver com a ideia desse canal e o que eu estou tentando fazer, né? Eu não estou vinculado a nenhuma universidade no momento, né? Eu sou formado em psicologia, como eu já disse milhões de vezes, né? Voltou de novo essa frase, espero que não esteja enchendo o saco de vocês. E assim, eu acho que tem bastante a ver com a proposta que eu tenho colocado aqui, né? Que é essa desvinculação da instituição e ao mesmo tempo uma investigação do real na realidade, né? Daí, assim, dentro das ideias de Guattari sobre micropolítica, é basicamente onde a política acontece, na realidade. Não estou falando da política como instituição, né? Não estou falando de deputados, não estou falando da politicagem, dos títulos, estou falando da política como humanidades, né? Como se cria vínculos, como se cria relações na sua casa, na escola, na igreja, na sociedade, enfim, nas nossas bolhas, e como a gente pode ser um agente político dentro desses conceitos, né? Ao nosso alcance, eu acredito que a micropolítica é interessante de ser pensada, né? É basicamente sobre a vida ordinária, né? E vai além das análises macropolíticas, né, que geralmente estão restritas já a pessoas já com títulos de mestrado, doutorado, né, o que é legal, mas eu acho que pro pessoal que eu estou falando pode ficar maçante e complicado, né, como é mesmo, né, é bem complicado. Ok, vamos pegar essa ideia de micropolítica e guardar um pouquinho do lado aqui, e eu vou trazer aqui para vocês a letra de uma música do Belchior, de 1976, do álbum Alucinação. A música é, aqui dá título ao álbum, Alucinação. Eu vou ler para vocês, ok? Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto ou oba-oba ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais. Nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia. E meu delírio é a experiência com coisas reais. Um preto, um pobre, uma estudante, uma mulher sozinha. Blue jeans e motocicletas. Pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite. Revólver, cheiro cachorro. Os humilhados do parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do 8º andar e a solidão das pessoas dessas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos, espinhas no rosto, rock, hot dog. Play it cool, baby. 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo o seu duro dever e defendendo o seu amor e nossa vida. Longe o profeta do terror, que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas, me interessa mais. Então, eu achei que essa música, assim, ela fala bastante de uma necessidade da gente experimentar o real, né? No começo da música ele fala, eu não estou interessado em nenhuma teoria. Não vamos levar para o lado de que as teorias não têm valor, porque isso pode nos direcionar para um caminho meio perigoso, né? Anti-ciência, anti-conhecimento. Não é isso. O que ele traz aqui é uma necessidade de uma experiência real com pessoas reais. Daí ele cita, né? Ele cita as garotas dentro da noite. A gente pode pensar nas prostitutas, né? Seres marginalizados. Um preto, um pobre, uma estudante. Ele fala sobre o rapaz delicado e alegre que canta e requebra. A gente pode pensar na questão da homossexualidade, da questão LGBTQI. Ele fala sobre 2 policiais cumprindo o seu duro dever. A gente pode pensar também o policial não só como instrumento de força opressiva do Estado, mas também como seres humanos dentro de uma ideia institucional. Também sofrem, né? E tanto que
recentemente saiu uma pesquisa dizendo que os policiais têm morrido mais por suicídio do que dentro do serviço, né, em combate, em tarefa, né? Então é uma ideia interessante para pensar. E essa letra do Belchior eu achei bastante provocativa, né? Bem provocativa. Eu acho que, pelo menos para mim, para meus colegas que trabalhamos com teorias, eu acho que a gente corre o perigo de às vezes fugir um pouco do real, do mundo real, da experiência real, né? De tentar entender o real antes de qualquer tipo de teoria, né? Porque também é um erro pensar em encaixar teorias na realidade. Enfim, eu não vou prolongar, eu acho que a ideia deu pra entender, né? Que trata de uma investigação, como o canal tem feito, para além das teorias acadêmicas, né? Daí eu tava pensando também que a partir do real a gente pode pensar também a questão do surrealismo. Eu acho que todo mundo já ouviu esse conceito em algum momento. Isso é surreal, né? Algo que não parece real, algo que parece fantástico. E o que eu posso falar sobre o surrealismo, grosso modo, ok? Ele foi um movimento artístico literário de origem francesa, mais uma vez aí a França, caracterizado pela expressão do pensamento de maneira espontânea e automática, regrada pelos impulsos inconscientes, desprezando a lógica e renegando os padrões estabelecidos de ordem moral e social. Daí eu me perguntei, será que a gente não está falando da humanidade em seu estado bruto, do inconsciente? Eu acho que sim, tanto que eu me fiz as perguntas, né? Tá, a gente está falando de real, micropolítica e surrealismo. Daí eu levantei duas questões aqui. Três, na verdade. Como compreender o incompreensível? Como suportar o insuportável? E como dizer o que parece não haver palavras para definir? Daí a gente pensa na angústia, né? Que é aquilo não nomeado que se remoe dentro de si, né? Daí eu dei mais uma pesquisadinha sobre surrealismo, fui parar no canal do Christian Dunker, que ele tem um vídeo a respeito disso, e ele fala sobre como Salvador Dalí, que é o representante mor aí do surrealismo, pelo menos o mais conhecido, teve um contato com Lacan, né? E daí veio a ideia da duplicação da realidade. O surrealismo seria uma duplicação da realidade. Seria uma forma de conhecimento que vem da ideia de paranoia para acessar o real. Só que assim, dentro desse jogo, há uma mediação por simbolismo que atravessa a experiência do eu no mundo. De novo pensamos os poderes das instituições. Essa é um esboço bem grosseirão sobre a experiência do Lacan e o surrealismo e como a psicanálise e o surrealismo podem ter aí uma ligação interessante, né? Daí, mais uma vez, a gente se vê no desafio de obter o conhecimento do mundo real, da investigação do mundo, dos desejos, do absurdo e, por que não, do grotesco, né? O grotesco é surreal. A gente pode pensar que hoje a gente está vivendo uma realidade surreal, uma realidade que acredita em terra plana, uma realidade brasileira aqui, por exemplo, política, onde a gente tem um governo paranoico que cria inimigos imaginários. Eu acho que é interessante, eu acho que nossa realidade tem sido bem surrealista, né? Na ordem do grotesco, nesse sentido, né? Daí eu pensei assim na deformação da realidade, né? Os sonhos, os transes, as alucinações, os devaneios. Quem nunca passou por isso, né? Daí eu pensei também, assim, como o surrealismo é uma forma de lidar com o mundo, e ele se faz como uma ética, assim como uma psicanálise, né? Uma forma de vida, um estilo de vida. Eu pensei em imagens surrealistas. Vamos pensar aí em Moisés e o mar vermelho se abrindo e ele atravessando com seu povo. Ou numa serpente dizendo a Eva que ela devia morder a maçã. Ou nos mitos gregos. Eu acho que a gente pode pensar em imagens surrealistas aí, né? Que estão além de uma realidade normal e pragmática. Daí eu pensei, entre o sonho, o delírio e a busca pela verdade, há então uma brecha, um intervalo, onde se pode melhor se apropriar, ou pelo menos tentar,
conhecer a vida, os fatos, o humano, até a política e o absurdo. Daí, mais uma vez, eu volto à questão dos donos de nós. Por que essas ideias são interessantes como verdades? Estamos falando de escravidão e alienação? Os capitalistas dominam tudo? As ideias? Porque quando eu trouxe no vídeo anterior que as ideias são quem nos dominam, essas ideias são instrumentalizadas por poderes, né? E hoje no mundo a gente pode pensar que quem manda no mundo são banqueiros e empresários, políticos são marionetes, né? Enfim, eu acho que eu trouxe bastante coisa, né? Eu acho que foi uma formulação de ideias aí que eu tentei misturar sobre realidade, micropolítica, surrealismo. Daí nessa brecha, por exemplo, entre o real e o surrealismo, a gente pode praticar uma micropolítica, né? Eu acho que estou tentando ainda construir uma ideia, um ensaio sobre isso na prática, e eu conto aí com a ajuda de vocês, tá? E para finalizar esse vídeo, esse episódio, eu queria ler um verso de Ana Cristina César, desse livro aqui, A Teus Pés. Ana Cristina César foi uma poeta carioca, e ela trabalhou com poesia marginal, enfim. Ela se suicidou no início da década de 80, e a obra dela é bem interessante, ela deixou bastante coisa legal aí. E esse verso é bem curto, ele tem o título de Recuperação da Adolescência. E ele diz o seguinte: é sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. Agora você imagina, como ancorar um navio no espaço? Essa frase é muito profunda, eu acho ela muito... ela me marca muito, sinceramente. É o verso que eu mais gosto dela. Porque a gente ancorar um navio no espaço, a gente está falando de um peso dentro de um espaço que não o sustentaria, né? Esse navio pode ser engolido, esse navio pode, enfim... falar de uma angústia, acredito eu, né? Então eu queria finalizar desse jeito, ok? Eu espero que eu tenha sido, de certa forma, sucinto e ao mesmo tempo trago ideias para vocês pensarem, ok? Dúvidas, por favor, comentem. E você que é inscrito, eu estou esperando sua curtida. Eu vejo que muita gente assiste o vídeo, mas não curte. Eu acho que... eu não estou falando para vocês curtirem, é muito chato isso, né? Mas é interessante, né? Querendo ou não. E o compartilhamento também. E para quem não é inscrito, fica aí o convite. O canal está aberto para vocês. E eu vejo vocês no próximo episódio, beleza? Beijão, abraços, boa semana e tamo junto, beleza? Beijão.